a lei para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para o Altíssimo. Amadinha, quando o sistema pega esse trecho, agora eles vão mudar o assunto totalmente. Eles vão dizer que Paulo está ensinando como ter uma vida social, de acordo com a vontade do Criador, entre marido e mulher. Paulo está usando uma forma de viver entre marido e mulher que existia naquela época, como analogia, apenas para exemplificar o que é uma coisa relacionada ao Criador. Tá certo? Sim. Ou a pessoa ir após outro Deus. Mas você não vê o sistema religioso hora nenhuma pegar essa passagem para falar o que Paulo falou. Eles pegam uma passagem que Paulo usou para dizer o que disse, só que agora eles vão dizer em outra coisa, em outro momento, em outro sentido. Olha bem, olha aqui que coisa interessante. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, ela está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Amada, essa lei do marido, que ela, nessa época que Paulo citou, vivia, era a lei daquela época. Tá certo? Isso não é no cotidiano do dia de hoje. Isso não é um ensinamento de Paulo para que os casais se conduzam hoje. Ele está mostrando como os casais se conduziam na época, para explicar, tá certo? Que deveria também ter aquela visão em analogia às coisas do Criador. Você está entendendo, amada? Agora, essa lei que o homem impunha sobre a mulher, cada vez ela está mais relaxada. No planeta, não em todas as sociedades, ainda tem lugar que a mulher é capaz. Mas no resto do planeta, essa lei do homem, que a mulher devia ser uma serva dele, né? Serviu mesmo, isso aí era uma coisa daquela época, daquele momento. As mulheres hoje são muito mais liberais. Elas trabalham, as mulheres ajudam o marido, elas são muito mais parceiras do marido do que dependente, como era naquela época. A situação mudou no aspecto, vamos dizer, social, de convívio de homem e mulher. Então, Paulo, definitivamente, quem pega esse texto para usar, para dizer que Paulo está ensinando como deve ser o marido e a mulher, está fazendo uma coisa terrível. Porque está trazendo de uma atitude antiga, de um modo de vida antigo que Paulo usou como exemplo, porque o povo conhecia aquele modo de vida, para dizer que é uma regra para a conduta de hoje. Sim. Mas Paulo jamais está falando isso. Entende, amada? Essa questão social da convivência do marido e da mulher, embora a união seja algo do Criador e deva ser, mas esse relacionamento que Paulo se refere é apenas como exemplo. Ele fala nessa Bíblia, é analogia às coisas do Criador. Certo. Então, tendo entendido isso, vamos ver o que ele está falando, para que aquele povo daquela época entendesse. Nós podemos também nos revertir daquele povo daquela época e entender também. Vamos dizer que hoje ainda seja assim, que o marido tenha total ordenança sobre a mulher. E que a mulher tenha uma lei a cumprir do marido, que o marido obrigue e ela seja obrigada mesmo a fazer. Tá certo? Então, vamos entender como o povo daquela época entendia, para ver qual é esse relacionamento em função do Salvador e do nosso Criador. Olha só. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Tipo assim, o marido que determina, você vai ficar comigo e acabou, eu posso ter 10. Que os homens dessa época tinham várias mulheres, quantas ele puder sustentar. Então você vê que isso não se aplica ao dia de hoje. Tá certo, amada? Certo. Mas o morto, o marido, está livre da lei do marido. Foi dessa lei do marido, amada, que Davi se utilizou. Entende? Ele pegou aquela mulher ainda com o marido vivo. Mas ele cuidou de fazer a lei de Moisés verdadeira nesse sentido. Ele matou o marido da mulher e ficou com ela. Morto o marido, ela não tem obrigação de estar com o marido. Sendo que ela já havia traído o marido em vida. Não é verdade? Mas vamos dizer assim, um remendo disso foi matar o marido. Porque agora ela pode definitivamente ser de Davi. Foi o que Davi fez, usou essa lei. A lei do marido para poder ficar com a mulher do marido. Porque o marido já havia morrido porque ele matou. Tá certo? Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do marido, o noivo. Tá certo? Sim. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para o Criador. Certo. Tá certo, amada? Correto. Porque quando estavas na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte.
Quando era da lei, a lei de Moisés, amado, ela era vil contra a gente. Ela era a favor deles. Então, nós éramos para morrer mesmo. Então, tá certo? Era matar a gente, eliminar, tomar tudo que é nosso, despojos, tudo. De nós que eu digo, nós não existíamos, o povo brasileiro. Mas qualquer povo que existisse, não sendo eles próprios. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Roubar as coisas dos outros, fazer o mal, e aquilo tudo é morte eterna para eles. Né? Paulo vai explicando mais uma vez, sempre a lei de Moisés. Aí agora vamos lá, é o 6, o 9, né? Eu nem sei mais qual é, 6. Mas agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, assim podermos servir em novidade de espírito e na caducidade da letra. A letra que Paulo fala, amada, sempre foi a lei de Moisés. O termo letra hoje é muito virado para a questão do que desses cronogramas, qual é o nome disso aqui? Esses escritos. Esses escritos aí, né? Esses tipos, né? Chama tipo. Mas a letra, definitivamente, que o Shaul sempre falou, não é a letrinha escrita em algum lugar. Sabe? Não são essas gramas, esqueci o nome disso, teu nome. Mas não é isso. Tá certo? Era exatamente a lei de Moisés. Ele está falando o tempo todo sobre a lei de Moisés. Devemos viver em novidade de espírito da nova aliança, que é espiritual. Sim. E não na velhice da letra, da lei de Moisés, que hoje 99% dos protestantes, ou totalidade deles vivem. Né, amada? Certo. Debaixo da lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Amada, que lei que ele está falando? Que lei que disse não cobiçarás? A lei de Moisés? A lei de Moisés, sem dúvida. Tá certo? É essa aí que ele está falando. O tempo todo é a lei de Moisés. Eles insistem em dizer que não é, amada. Para não pegar pro lado deles, mas você vê que é. Essa aqui tá claro que é. É claro que é. Vamos de novo. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Então, veja bem, ele defende a lei de Moisés neste momento e diz que a lei não é o pecado. Tá certo? Ele dá uma soprada. Mas ele coloca a lei como agente do pecado. Tá certo? Carrega o pecado. Sim. Ela não é o pecado, mas carrega o pecado. Olha bem, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela ordenança que é ele, pela lei, né? Operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. A lei é que traz o pecado. Sim, a lei de Moisés traz o pecado. Entendi. Tá certo? Certo. Por isso é que ele diz, ora, diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Aí vou ver aqui de novo. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Tá certo? É verdade. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não cobiçaria se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem haver a lei, não haveria o pecado. Sim. Pecado existe porque é uma transgressão da lei. Tá certo? E neste caso pode-se incluir a lei do Criador. É verdade. Também. Né? Porque a lei do Criador diz para amar o próximo. Quem não ama o próximo, peca. Exato. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. É isso. Vamos lá. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito, dado para a vida, produziu morte, pois o pecado aproveitou da ocasião, e, servindo-se do preceito, me seduziu, e por meio dele me matou. Olha só, Paulo agora entra por uma vereda, amada, que se não for ter esse entendimento de que ele está falando da lei de Moisés, tá certo? Em detrimento da graça, você não consegue nunca entender isso, nem explicar. Ele envereda por um canto agora para te fazer compreender e vai fundo nessa compreensão. Ou nessa tentativa dele de fazer a gente compreender.
E vai fundo, tão fundo, que se não estiver bem ligado, vai ficar pelo meio do caminho. Mas se estiver ligado, vai acompanhar ele nesse percurso que ele faz. Porque todos esses percursos são para endossar mais ainda a explicação dele. São para acentuar, para melhorar, para enriquecer a explicação dele. Vamos ler com calma? Vamos. Tudo isso a gente percebe melhor lendo com muita calma. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele teve conhecimento do pecado, pecou e agora está morto pelo pecado. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. A cobiça, que se aproveitou da ocasião em que ele aprendeu que não deve cobiçar, tá certo? Me enganou e por ele me matou, espiritualmente, ele falando espiritualmente, né? E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.